Ok. Também nós até agora só demos uma ligeira introdução sobre profecia, ainda nem entramos diretamente nos profetas menores, mas pronto. Então estava a falar que ah, estes profetas, só para recapitular aqui para a gravação, porque eu esqueci-me de pôr a gravar. Os profetas escreveram num contexto de divisão do reino, o reino dividiu-se em dois, o reino perdeu a força por causa disso, então são entregues mensagens pelos profetas ao povo para que eles se arrependessem, reconciliassem e para avisar sobre as coisas que iriam acontecer no futuro. É necessário sempre nós analisarmos todas as profecias para saber se são verdadeiras ou não. Eu falei sobre o propósito de 1 Coríntios 14:3 de edificar, exortar e confortar. Precisa de se confirmar se está de acordo com a palavra de Deus, porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é uma boa profecia. Se produz uma obediência a Deus ou se nós vamos desobedecer a Deus por causa daquela profecia. Sempre vai produzir frutos, uma profecia, só que pode não ser na nossa geração, pode ser na geração seguinte, mas vai produzir frutos. E a melhor forma de nós vermos realmente o curso da profecia e ver que é correta é nós analisarmos ao longo do tempo que aquele profeta, as coisas que ele fala, acontecem. Isso é a forma mais óbvia, muitas das vezes, nós conseguimos entender se é um verdadeiro profeta da parte de Deus ou não. Mas ah, o Espírito Santo sempre testifica em nós as profecias. Quando nós recebemos uma profecia, nós ficamos muito inquietos, assim, com muitas dúvidas, eu não sei se isto vai ser assim, se não vai ser, como é que vai ser. Normalmente, tudo que produz dúvida não é de Deus, porque Deus é claro, Deus é transparente, Deus é verdadeiro sempre, Ele é a verdade, né? Então, quando vem de Deus, nós sentimos aquela paz, aquele testificar no nosso espírito. Mas se nós tivermos dúvidas, nós podemos sempre pedir a Deus confirmações, ok? Assim como vocês veem, há várias personagens da Bíblia a pedirem confirmações a Deus, vocês podem pedir confirmações, ok? Sobretudo na vossa vida, que vocês tenham dúvida, vocês podem pedir confirmações. Mas essas confirmações têm sempre que ser pedidas em pensamento, nunca verbalizadas, ok? Porque o diabo ouve e pode vos iludir. Então, assim, vocês sempre façam provas a Deus em pensamento, porque só Deus é quem entende o vosso pensamento. Mas ninguém consegue aceder aos vossos pensamentos. Então, aí vocês têm a certeza que é Deus a responder-vos, porque foi algo que vocês só pensaram. Mas não é tipo, eu quero que este computador se feche. Estás a pensar, né? Quero que este computador se feche para saber se é Deus. Aí já estás a mostrar com a cara o que é que tu queres que ele faça, né? Então, assim, é algo que é no teu momento de devocional, tu e Deus, estás ali, horas e pedes. Vou só contar uma história bem rápida sobre o meu início de namoro com a Catarina. Eu tinha saído de um relacionamento em que nós éramos noivos e estávamos prestes a casar. Eram 3 meses antes do casamento nós separámos com a minha ex-noiva, antes da Catarina. E eu estava naquela, eu tinha tirado um ano sabático, eu, né? Eu pensei assim, eu não quero ninguém na minha vida durante um ano, pelo menos, quero me dedicar só ao ministério, só a Deus durante este ano. E a Catarina apareceu em fevereiro. Eu fiz este alvo em dezembro, dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, escrevi nos meus alvos do ano, eu quero tirar um ano sabático, e em fevereiro eu saio a primeira vez com a Catarina num encontro que era para ser a 4, mas ficámos só nós os dois. Então, eram mais duas amigas que iriam estar connosco, tipo, nós tínhamos combinado de fazer uma caminhada para Cascais e as outras duas cortaram-se de propósito à última da hora para nos juntarem. Então foi meio combinado entre elas duas, né? E eu e a Catarina ficámos naquela, mas vamos na mesma, não vamos? E dissemos, ok, vamos. Nós já nos conhecíamos, éramos muito bons amigos há 9 anos, quando nós começámos a namorar. Éramos muito bons amigos mesmo. Eu era líder dela esses 9 anos praticamente, e nós éramos muito bons amigos, eu conversava muito. Só que eu era discipulador do ex dela.
Então a coisa não estava assim muito bem ao início por causa disso. Mas, tipo, muita gente naquela altura não entendeu nada, porque nós éramos muito amigos, mas não tínhamos nada assim, muita proximidade, no sentido de num dia nós podemos começar a namorar, né? Mas pronto, o certo é que nós saímos nesse dia, houve algum clique ali que deu, que fez-nos ultrapassar um pouquinho da amizade, mas nós decidimos colocar vários pontos diante de Deus, né? E vários testes diante de Deus, principalmente. E nós tínhamos determinado um dia em que nós íamos tomar uma decisão. Eu tirei um fim de semana a sós com Deus, em que eu desliguei o meu telemóvel, desliguei tudo, fui para um hotel durante esse fim de semana, fiquei completamente a sós, ali tipo retiro, só eu mesmo e Deus, e voltei com algumas respostas. E a Catarina depois fez isso 2 ou 3 semanas depois de mim, e nós tínhamos determinado, quando tu voltares na segunda-feira, nós vamos estar juntos e nós vamos tomar uma decisão, se nós realmente avançamos com o relacionamento ou não. E então, nesse dia, ela já tinha feito vários pedidos de confirmação a Deus. Quando foi o meu a sós com Deus, ela pediu que eu lhe trouxesse uma pedra. E eu não estava assim nada à espera disso, mas de repente, do nada, no meu momento a sós com Deus, eu dou-me assim, a olhar para o chão à procura de pedras. E eu andei à procura de pedras e eu pensei assim, mas por que que eu estou à procura de uma pedra e por que que eu estou a sentir que eu tenho que lhe levar uma pedra? Mas eu encontrei uma pedra branca em formato de coração e eu peguei nessa pedra, escrevi na pedra e entreguei-lhe quando voltei. Então foi o sinal dela, né? No meu caso, eu pus 3 sinais a Deus no dia em que ela iria voltar. Em primeiro lugar, ela não podia trazer absolutamente nada dourado no corpo, que era uma coisa impossível. A Catarina sempre tem alguma coisa dourada, nem que seja um botão da calça. Mas, tipo, ela não podia trazer absolutamente nada dourado, que ela sempre usava brilhos e coisas assim. Ela não podia, ela tinha que trazer uma maquilhagem diferente, qualquer, daquela que eu estava acostumado, e ela tinha que chegar atrasada, porque ela sempre chegava primeiro do que eu. Todas as vezes que nós íamos para algum encontro, ela chegava primeiro do que eu, tipo, eu apanhava trânsito, eu dava uma volta meio doida e atrasava-me isso tudo, e eu estava cansado de chegar atrasado aos nossos encontros, então eu disse, não, desta vez ela vai ter que chegar atrasada, pois ela estava a sair de casa toda dourada, com a mesma maquiagem de sempre, olhou para o espelho à porta da casa dela e disse assim, isto não está bem. Vou voltar atrás, vou trocar. Ela trocou a roupa toda, vestiu-se toda de ganga, sem nada dourado. Mudou a maquilhagem, pôs um risco azul no olho de um lápis que ela tinha, sei lá onde, que ela não usava desde que era adolescente, praticamente. E eu olhei para ela assim com aquele risco no olho e pensei assim, quem é esta pessoa? E porque ela mudou a roupa toda e a maquilhagem, ela chegou atrasada naquele dia. Então, os 3 sinais que eu pedi a Deus foram respondidos naquele atraso dela, né? Então, quando ela chegou, eu olhei para o relógio e pensei, não é possível, ela chegou atrasada. Nós começámos a namorar na boca do inferno. É o melhor lugar para começar a namorar, né? Foi na boca do inferno. Aí, tipo, ela chegou e eu vi a descer as escadinhas da boca do inferno e eu olhei assim, por que que ela está toda de azul? Ela não gosta de azul. Ela estava toda de ganga azul, até a t-shirt dela era azul. E eu fiquei assim, ai meu Deus, são 2 respostas já. Aí quando ela chegou ao pé de mim, eu vi a cara dela e eu pensei, foi-se embora o ano sabático. E pronto, foi assim que nós começámos a namorar. Nós pusemos vários sinais diante de Deus e Deus respondeu a todos eles. É verdade. Verbalizou, aí vem um capetazinho que faz o rapaz que não era de Deus para aquela pessoa, para ser de Deus para aquela pessoa, né? Mas pronto, vamos lá, vamos entrar aqui na matéria, porque senão. Essa é casamento, essa gosta da história de romance, né?
Bom, vamos lá então. Profetas menores. Por que que eles se chamam profetas menores? Eles eram mais baixinhos que os outros? Será que eles tinham menos importância do que os outros profetas? Será que são menos importantes do que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? Não. Chama-se mesmo por causa do tamanho dos livros. E não tem absolutamente nada a ver com o tamanho do profeta, nem com o tamanho da profecia, nem com a importância da profecia. Tem tudo a ver mesmo com o tamanho dos livros. Mas posso-vos dizer que alguns destes livros estão bem resumidos, mas vão direto ao ponto. Enquanto que muitas das profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são profecias longas, em que escrevem muito sobre aquele acontecimento, no caso destes profetas, a maior parte deles são vapt-vupt, são curtos e grossos, são aqueles mesmo, é como eu gosto, verdadeiro, curto e grosso. Chega ali e fala mesmo a verdade e pronto. Aí nós temos livros mais pequenos, mas o conteúdo não é minimamente menor do que aquilo que nós vemos nos outros profetas. Ok? Como vocês se aperceberam já em profetas maiores, não existe nenhum profeta maior pós-exílio, mas também não existe nenhum profeta menor durante o exílio. Então, nós vamos ter alguma diferença aqui daquilo que vocês estudaram em profetas maiores por causa disso. Mas existe um exílio. Existem dois exílios, na verdade. Existem duas dispersões do povo judeu. A primeira é do Reino do Norte, através dos assírios, e a segunda do Reino do Sul, através dos babilônios. Há muita diferença entre esses dois povos, muita mesmo, ok? Os assírios foram um dos piores impérios que já existiu até hoje. Eles foram piores do que muitas das práticas que nós vemos até nos próprios nazis, com Hitler. Eles tinham práticas horrendas mesmo com as pessoas. Eles chegavam a puxar as pessoas através de cavalos até elas rasgarem no meio, para vocês entenderem, até ficarem decepadas, sem braços, sem coisa assim. Eram mesmo bárbaros, bárbaros, bárbaros. E isso vai ser importante para vocês entenderem um pouco o contexto de Jonas, ok? Quando nós formos estudar Jonas, vai ser importante vocês entenderem este contexto. Quem era o povo assírio? O povo, sim. Não, não. Então, no pré e no pós. Não tem nenhum durante o exílio. Durante o exílio, só vai se encontrar Ezequiel e Daniel. No pré, vai se encontrar desde Oseias até Sofonias, sim. Então, todos os profetas entre Oseias e Sofonias, incluindo Isaías e Jeremias, estão no pré. Depois vocês têm Daniel e Ezequiel durante o exílio. E pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. O que difere uns dos outros é para quem é que eles estão a escrever. No caso dos profetas pós-exílio, eles estão a escrever para todos os que voltaram do cativeiro na Babilónia, independentemente de serem do Reino do Norte ou do Reino do Sul, ok? Mas são principalmente do Reino do Sul. Do Reino do Norte não tinha sobrado assim tanta gente quanto isso, ok? Um bug no cérebro. É normal. É normal, mas pronto, ao longo de todas estas aulas eu acredito que tu vais conseguir chegar lá, porque tens Israel no norte, Judá no sul, e ai, que Nínive, que nada. Samaria e Jerusalém são as capitais de um e do outro. É mais fácil de tu entenderes quando tu vês a parábola da Samaritana. Ela fala sobre os dois reinos, sobre os judeus acharem que é Jerusalém e os samaritanos acharem que é em Samaria. São os dois povos diferentes. Ela era samaritana, Jesus era de Jerusalém. Estava mais voltado para o sul, para Jerusalém. Então, são dois reinos
com duas capitais. Aí, ao longo das aulas, tu vais chegar lá. Esta primeira aula é sobre o Reino do Norte, que foi o primeiro a ser conquistado. Ok? Nós vamos falar hoje sobre Oseias e sobre Amós. Foram os dois para o Reino do Norte. Bom, até aqui alguma dúvida? Não te cheguei a falar aquela pergunta. Sim. Ok, curiosidade. Nesse contexto histórico, pelo menos no que a gente viu, só fala um pouco do período da tribulação do Anticristo. Aí não fala que onde estava o grupo, o gado, falava tem um livro, alguma coisa que fala da onde está, Onde ele está hoje? Não, nesse contexto. Aqui no momento dos profetas, não está a se ir andar. Foi mais de boa, ele estava na rede, cantando, ele nem precisava fazer muita coisa. Bom, a pergunta do Tiago aqui, não sei se vocês ouviram ou não, é durante este contexto dos profetas, onde é que Satanás estava? Né? Ou deste contexto aqui de Israel. Assim, é muito diferente o Antigo Testamento do Novo Testamento, assim, no contexto que nós vemos da igreja que hoje pode confrontar Satanás e eles não podiam no Antigo Testamento, né? Até Jesus ninguém teve autoridade para confrontar Satanás. Então ele fazia festa aqui na Terra, ok? Jesus é a primeira pessoa que enfrenta Satanás e que o expulsa, né? E foi a primeira pessoa a expulsar demónios também. Nunca ninguém o tinha feito. O que acontecia no Antigo Testamento é que o Espírito de Deus baixava sobre certas pessoas específicas, dando-lhes poder para fazer alguma coisa, né? Mas Jesus vem-nos ensinar que nós, como igreja, podemos derrotar o Império das Trevas, mas o Império das Trevas estava a reinar aqui. Então, tudo aquilo que se passava tinha uma influência enorme de Satanás. Só que era uma influência diferente. Ele reinava mesmo. Não havia ninguém que o confrontasse. Então, havia pessoas que confrontavam os homens que estavam do lado dele, né? Como Davi enfrentou Golias, Sansão enfrentou os filisteus, um monte de povos enfrentaram os inimigos, né? Mas o contexto era completamente diferente. Hoje nós fazemos batalha espiritual, nós, povo de Deus, né? Naquela altura eles não faziam. Então, Satanás tinha uma influência enorme sobre a terra e não havia quem o afrontasse. Então, haviam os judeus que seguiam os preceitos de Deus e havia todos os outros que não seguiam, então estavam a ser governados por Satanás. Este é mais ou menos o contexto. Mas agora, dizer ao certo onde é que ele estava, ele andava por todo lado como ele anda hoje, na rede. Sim, A rede a descansar. Não, não está. Sim. Só que assim, toda a estratégia de Satanás precisou de mudar quando Jesus veio. Porque Satanás muito facilmente possuía as pessoas no Antigo Testamento e hoje em dia já existe uma igreja para confrontá-lo, que não existia antes. Então ele teve que mudar a estratégia completamente. Nós vemos que há muita coisa semelhante, né, entre o povo judeu, nós vamos estudar aqui durante estas próximas aulas, muitas semelhanças entre o povo judeu e a igreja de hoje. Sim, sim. Não fala sobre Satanás. Não. No Antigo Testamento existe um livro, que é o livro que mais fala sobre Satanás, que é o livro de Jó. Vocês já estudaram na aula de livros poéticos. É o livro do Antigo Testamento que mais fala diretamente sobre Satanás. Mas vocês veem depois em Isaías e Ezequiel duas profecias específicas sobre a descrever Satanás, né?
São aquelas profecias em que ele fala sobre o anjo de luz, cheio de pedras preciosas, que estava lá no céu, foi expulso. Tudo isso está lá, tanto em Isaías quanto em Ezequiel. São duas passagens muito fortes. Aqui nós não vemos o nome de Satanás a ser mencionado, na maior parte dos livros, mas nós vemos a ação dele, muito clara, nos inimigos do povo judeu e também a atingir o próprio povo. Só que como não havia quem o confrontasse, só os profetas é que se levantavam para trazer mensagens, mas era mais para o povo se voltar para Deus, né? Se bem que eu acho que hoje em dia a gente fala mais de Satanás do que ele deveria ser mencionado. Mas isso é outra pregação, né? Não tem a ver com o contexto aqui. Acho que a gente lhe dá mais importância do que aquela que ele merece ter. Nós precisamos falar muito sobre Deus e pouco sobre Satanás. No sentido de não vamos ocultar Satanás porque ele existe, mas a pessoa precisa de sujeitar primeiro a Deus. Depois ela resiste ao diabo e depois é que ele foge. Então precisamos pregar mais a primeira parte do versículo de sujeitar a Deus do que propriamente estar sempre a falar sobre o campo. Vamos avançar. Ai, não posso dizer cão porque há pessoas que são defensoras dos animais, perdão. Não é cão no bom sentido, no sentido dos cachorrinhos, ok? Por favor, perdoem. Não do pano, não, mas há pessoas que gostam muito de animais. Eu nunca uso essa expressão, por acaso, por causa disso. Não tenho animais de estimação, mas também não gosto de ser contra eles. Vamos lá, Oseias. Antes de passar para Oseias, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Ok, então vamos lá. Oseias é um dos livros mais estranhos da Bíblia, por causa do contexto de Oseias em si, né? Oseias escreveu para o povo de Israel, eles ainda não tinham sido conquistados pela Assíria, e nós vemos muito mencionado o pecado de idolatria e da divisão do coração com outras coisas, outras pessoas, né? Há algum este livro começa cerca de 200 anos antes depois da divisão dos reinos. Então, este livro vem num contexto específico em que eles estavam há 200 anos divididos. Então, há 200 anos que estava esta questão de eles estarem a perder constantemente batalhas e estarem a ser conquistados por outros povos. E Oseias é um livro diferente porque o seu contexto familiar representa a sua própria profecia. Deus pede especificamente a Oseias que case com uma prostituta e que a tire da vida da prostituição para a trazer para casa. Só que ao longo do tempo, depois, quando nós lemos a história de Oseias, nós vamos entender que essa mesma mulher voltou para a velha vida no meio do percurso. E há momentos em que Oseias precisa de ir resgatá-la e pagar uma fiança por ela para poder trazê-la para casa, né? Pagar um preço para que ela saia da vida da prostituição e volte para casa. Este é o contexto da profecia em si, ou seja, a própria vida do profeta torna-se a sua profecia. E isto trazia a ideia, no caso, de prostituição espiritual, que era aquilo que o povo estava a viver. Além de eles estarem divididos, além de eles estarem fracos por causa das suas divisões, eles estavam ainda a dividir o seu coração com outros deuses, com outros prazeres nas suas vidas, no seu dia a dia. Então, a idolatria é fortemente criticada ao longo desta profecia, porque ela é uma comparação constante entre o relacionamento de Deus com o povo judeu e o relacionamento de Oseias com a prostituta, né? E Gomer, que é a esposa, né? Ela representa
o povo judeu naquele tempo já tinha sido reconciliado por Deus, já tinha visto tantas coisas acontecerem e de repente eles começam a servir outros deuses e começam a adorar outros deuses e começam a entrar num contexto de promiscuidade espiritual ou de prostituição espiritual. Então isso é gravemente condenado aqui neste livro. E Deus estava tão chateado com o povo que até os próprios filhos deste relacionamento depois traziam mensagens com os seus próprios nomes, né? Então, nós vemos que às tantas eles engravidaram do primeiro filho, que deram o nome de Jezreel, ok? Que significa cidade da brutalidade sanguinária de Jeú. Este contexto está lá em 2 de Reis, capítulo 10, do 1 ao 14. E se vocês forem ler mais, isto tem a ver com Jezabel e com todo o contexto de Jezabel em 2 de Reis. É a zona onde houve uma brutalidade sanguinária. E isto veio no contexto de Jezreel, ou seja, Jezreel nasce para trazer uma informação ao povo que eles eram sanguinários e que eles estavam a fazer coisas erradas e por causa disso eles iriam sofrer. Depois o segundo filho é uma filha, né, no caso, que se chama Loruama. Loruama significa não amada, mal amada ou desfavorecida. Esta partícula lo, que está no nome tanto do segundo quanto do terceiro filho, significa não, ok? Então, não amada ou não favorecida, e depois o terceiro filho não é o meu povo. A mim significa meu povo. Então, os seus filhos traziam um nome de negativismo para o povo, né, e para a casa deles. Eles já carregavam com eles essa ideia de que eles não eram amados ou não eram o povo de Deus, porque eles tinham-se prostituído e estavam a adorar outros deuses. No entanto, Deus promete ao longo do texto de Oseias que iria restaurar o povo, ok? Lá está, todas as profecias têm edificação, exortação e consolo. Deus está a trazer edificação a eles, mostrando o caminho certo, está a exortá-los, mostrando o que é que eles estão a fazer de errado, e depois traz o consolo no final, dizendo: se vocês se arrependerem, é isto que vai acontecer. E é aí que Deus lhes fala que aquilo que representavam os seus filhos, o não meu povo, o não amado, iria se tornar em meu povo amado caso eles se voltassem novamente para Deus e deixassem de adorar a outros deuses. Então, na verdade, o que ele está a dizer no contexto aqui é que vai retirar a partícula lo do nome dos filhos, vai mudar o nome dos filhos na medida em que vai mudar o contexto em que eles estavam inseridos, que era o contexto de estarem voltados contra Deus e não serem mais o povo de Deus e não serem mais amados por Deus. Há um momento aí no texto de Oseias em que fala sobre o Vale de Acor, que é o vale da desgraça para os judeus. E ele chama esta mensagem novamente, ao fim de muitos e muitos anos, à existência. Estou a falar ele, o profeta, enviado por Deus, por causa daquilo que se passou no Vale de Acor e que agora se está a passar no povo de Israel. Alguém se lembra o que era o Vale de Acor, no contexto da Bíblia? Não? Livros históricos já foi há muito tempo. Acho que foi onde teve a batalha com Josué? Eu não lembro. Não a primeira batalha, que a primeira foi lá em Jericó, né? Mas tem a ver com isso, exatamente. Após a vitória gloriosa de Jericó, eles perdem uma batalha, a batalha de
Ai, Ai, boa, boa, Nádia. Esta é lá de Lisboa. Um ponto para Lisboa. A Batalha de Ai. O que é que aconteceu na Batalha de Ai? Refrescando as ideias, ninguém se lembra. Estás sem som, Nádia. Estás assim, não sei quem queres Foi, tirar. eles perderam roubou os porque eu roubou a olhos. capa. Vai lá. Torres Vedras quer vencer Lisboa. Bora lá. O Ah, Lacan roubou os despojos. Fala. Isa, ias dizer. A Khan escondeu a capa e foi perder e toda a família dele também morreu. Ele não escondeu a capa, ele escondeu os despojos debaixo da capa. Poxa. Então, Deus tinha dado uma ordem direta ao povo de não ficar com nada na Batalha de Jericó. A Batalha de Jericó era para destruir tudo o que eles vissem pela frente e não ficar com absolutamente nada dos despojos de guerra, porque todos os povos ficavam com despojos de guerra, né? Se eles encontrassem ouro, prata, outros bens, pedras preciosas, eles ficavam. Quem vencesse alguma batalha contra alguém que tivesse alguma daquelas coisas, podiam pegar e levar. Só que Deus tinha dito especificamente desse povo de Jericó, eles são tão amaldiçoados que eu não quero nada. Vocês não têm direito a levar absolutamente nada. Só que o queridinho do Acã resolveu desobedecer e levou despojos de guerra com ele. E escondeu esses despojos. E por causa dessa desobediência de uma pessoa apenas, uma família apenas, o povo perdeu uma batalha logo a seguir. E eles ficaram muito chocados. Como é que eles vencem uma batalha só no grito, quase, né? No grito, a muralha cai e logo a seguir perdem uma batalha muito menor do que a de Jericó, contra muito menos pessoas, e várias pessoas são mortas do povo judeu naquela altura, então eles ficam completamente à nora. E é quando, no meio daquela muvuca, né, aquele problema ali que foi gerado, descobrem então o que é que tinha acontecido. Acã, né? Então, ele tinha levado os despojos de guerra e ali estavam a origem dos seus problemas e daquela perda. E isso aconteceu no Vale de Acor. O Vale de Acor foi o lugar onde Deus depois castigou. O Vale de Acor foi o lugar onde o chão se abriu, engoliu a família de Acã e fechou. Né? Foi onde eles tiveram que ser mortos ali para poder recuperar aquilo que era o desígnio de Deus desde o princípio, que eles pudessem continuar com dignidade e vencer as batalhas. E aquele vale ficava na entrada logo da Terra Prometida. Eles venceram Canaã, foram enfrentar na Batalha de Ai, mas no caminho eles tinham o Vale de Acor. E nesse vale foi quando as coisas aconteceram. Então, aquele vale tornou-se o Vale da Desgraça, o Vale da Perda, o Vale da Destruição. Porquê? Por causa da desobediência, por causa de pessoas que idolatraram os bens das outras coisas. Foi mais importante levar para casa os bens dos despojos do que obedecer a Deus. Então, essa prostituição, né, que houve ali com Acã e os seus familiares, acabou por se tornar como um exemplo errado, né, negativo, daquilo que poderia acontecer com o povo judeu. Entretanto, acontece aquele momento em que a esposa de a Gomer vai para um prostíbulo, ela acaba por ficar lá e não poder sair mais, e Oséias precisa de pagar a fiança para tirar a sua esposa de lá e para voltar a ter a sua esposa em casa. E nós vemos aqui o quanto Deus age de forma misericordiosa conosco também. Porque, e com o povo judeu também, na verdade.
Porque apesar de toda a prostituição do povo e apesar de toda a divisão no coração do povo entre Deus e outros deuses, entre Deus e outros senhores, Deus ainda paga o preço por eles enviando o seu filho à terra para pagar a fiança. Então, este momento em que Oséias paga a fiança para a sua esposa voltar para casa, representa, na verdade, aquilo que Jesus vem a fazer mais tarde na cruz por nós. Pagar a fiança para nós podermos ser restaurados à comunhão com Deus. Então, isto mostra-nos a graça maravilhosa de Jesus Cristo na cruz pela nossa vida. E para aquele povo já era um prenúncio daquilo que lhes iria acontecer no futuro, quando Jesus fosse resgatar o povo das trevas. Quais são os propósitos principais deste livro? O primeiro é nos mostrar que Deus conserva o seu amor ao seu povo, segundo o concerto, e deseja intensamente redimi-lo da sua iniquidade. Ou seja, Deus sempre vai procurar redimir o seu povo, sempre vai procurar nos restabelecer. Nós vamos ver que ao longo da história da humanidade há sempre novas oportunidades. Sempre. Deus nunca permite a destruição total de um povo sem primeiro lhe dar novas oportunidades. Deus nunca permite que alguém seja consumido sem lhe dar outras oportunidades primeiro. Ao longo da história da humanidade nós vemos o quanto Deus deu várias oportunidades logo no início para que o povo se reconciliasse com ele. Como não se reconciliou, Deus enviou o dilúvio. Aí, pouco tempo depois do dilúvio, eles já estavam a errar novamente, já estavam a fazer coisas erradas. E Deus prometeu que nunca mais iria destruir a terra através de um dilúvio, né? Então não iria fazer isso outra vez. Mas Deus foi trazendo vários sinais e vários avisos ao povo para mudarem, para serem pessoas diferentes. Ao longo de toda a história sempre foi assim. E porque muitas pessoas não obedeciam, acabavam por sofrer consequências. Né? Deus permitia as consequências. Porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E Ele nunca deixa de exercer a sua justiça. Ok? Nós podemos nos render à sua graça, ao seu amor, à sua misericórdia, mas a sua justiça sempre vai ser presente na nossa vida. A justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça humana. Nós achamos que nós somos donos da justiça, que nós fazemos a justiça como nós achamos e como nós queremos, isso tudo, mas na verdade Deus é 100% justo e Ele nunca perde a sua justiça. O reino de Deus é um reino de leis, de governo, de justiça, e Ele sempre aplica essa sua justiça. Deus sabe muito bem onde é que termina a sua graça, onde é que começa a sua justiça. Ele não tem dúvidas em relação a isso. Ele pode trazer a sua graça e o seu amor para com a humanidade até ao momento em que é necessário exercer a sua justiça. Deus sempre perdoa e restaura o homem até ao ponto em que ele precisa de ser justificado ou justiçado, né? Então, nós precisamos de saber que Deus vai sempre exercer essa justiça na humanidade. E se não for na nossa geração, será na geração seguinte, porque as maldições podem ir até 3 ou 4 gerações, como vocês com certeza já aprenderam no impacto e outras matérias, né? Então, Deus tem graça, tem misericórdia, mas Ele move-se em justiça também. Nós vemos isso de uma forma muito clara em vários exemplos bíblicos, mas eu acho que o exemplo mais crasso, né, de todos é o exemplo de Davi. Davi errou muito feio com a Batseba, mas foi o único erro que ele cometeu. A Bíblia fala, lá em
Segunda de Reis, não me lembro o capítulo nem o versículo, mas fala que o único momento em que Davi errou foi exatamente aquele momento de Batseba e com o marido de Batseba. Então era um homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou o pecado de Davi por ele ser um homem segundo o coração de Deus. Mas a sua família sofreu as consequências. Ou seja, Davi não morreu pelo seu pecado, foi perdoado, ele morreu, pronto, na idade que precisou de morrer, né? Já era velho quando morreu. Não foi injustiçado nunca, nem porque ele pediu perdão e ele arrependeu-se. No entanto, nunca se afastou a espada da casa dele e dos seus descendentes. Quase todos eles morreram à espada. Nós vemos, e isso foi uma profecia dada por Natã a Davi, onde Natã lhe disse que nunca iria faltar a espada na sua família, nem o sangue. Sempre iria haver a espada a matar os seus familiares, os seus filhos, no caso, e nós depois vemos que Amnon violou a irmã, depois, por causa disso, Absalão matou Amnon brutalmente. Absalão depois andou atrás de Davi o tempo todo. Absalão, à frente de todo o povo de Jerusalém, deitou-se com as concubinas do pai, a céu aberto para toda a gente ver. Ele estava a ter relações sexuais com as concubinas do pai. Depois, alguém matou brutalmente Absalão. Depois veio outro filho também errou bastante e foi morto por Salomão. Então foi só mortes na família, uma atrás da outra. Então nós vemos que há consequências. Deus aplicou a sua graça, o seu amor para com Davi por causa do seu bom comportamento. No entanto, não deixaram de haver consequências, não deixou de ser aplicada a justiça de Deus, certo? Então, assim, nós vemos que a justiça de Deus é aplicável, mas Ele sempre vai demonstrar amor e misericórdia e graça até ao momento em que a justiça tem que entrar. Então, aqui neste livro, nós vemos isso mesmo: Deus a mostrar o seu amor e a sua graça para com o seu povo, através da vida de Gomer, através da vida de Oseias. Mas depois tem o propósito número 2, que é a parte da justiça. Isto está no vosso manual, não sei a página, mas está aí no vosso manual, onde diz o propósito. É porque o meu manual está com uma paginação diferente da vossa. É 60? Ok. Página 60, onde está o propósito. O segundo ponto diz que consequências trágicas se seguem quando o povo persiste em desobedecer a Deus e em rejeitar-lhe o amor redentor. Ou seja, aqui começa a parte da justiça de Deus. Até aqui. Só o propósito. 63, então, desculpa. Não é 60. Onde diz o propósito mesmo, que tem os dois pontos aí. É 63. Ok. O nome de Oseias significa salvação. É o mesmo nome utilizado para Josué e Jesus, mas um contexto um pouco diferente, uma tradução um bocadinho diferente. Vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, existem diferenças nas palavras em si, mas as origens são a mesma, tanto para Jesus quanto para Josué, quanto para Oseias. Então, Oseias significava salvação e foi isso que ele representou com a sua vida. Então, o nome foi mesmo correto, mesmo certo para ele. Alguma dúvida? Não. Escrever aqui nos meus apontamentos. Falta falar sobre coisas. Acho que sim. Ok. Aí na parte onde fala sobre o homem, que eu presumo que seja na página 71, no caso. É 2? 62.
Não, tinha virado ao contrário. 62 é. 62. Eu penso que seja no último parágrafo. Diz: Oseias tem verdadeira compaixão pelo seu povo. Certo? Ok. Ele aqui mostra, aqui fala sobre aquilo que aconteceu com ele e com Gomer lhe deu uma perspectiva de qual era o amor de Deus pela humanidade, né, ou pelos judeus naquela altura. Nós entendemos através dos nossos contextos muitas das vezes o que é o amor de Deus por nós, né? Eu sempre ouvi as pessoas a dizerem: quando eu fui pai é que eu entendi o que é o verdadeiro amor de Deus, eu consegui sentir assim na pele o que é. E eu sempre dizia assim: não, eu consigo sentir o amor de Deus de uma forma profunda pela minha vida e tal. Mas e quando eu fui pai, eu entendi o que é que as outras pessoas queriam dizer, né? Porque nós vemos na nossa vida prática, no nosso dia a dia, o contexto daquilo que Deus sente por nós, né? Eu amo incondicionalmente o Gustavo, meu filho. Para mim, tipo, e agora vem o Henrique, não sei, ainda estou com medo de como é que vai ser a minha reação com ele, né? Porque fui com tanta sede ao pote, né, com o Henrique, com o Gustavo, que agora até tenho medo de não conseguir dar o mesmo tipo de amor assim para o Henrique como foi com o Gustavo, porque como eu sempre desejei muito ser pai, né, desde que eu era pequenino, eu sempre dizia que eu queria ser pai, era o meu maior sonho. Quando o Gustavo nasceu, ele foi o xodó da vida, né? Foi tipo o queridinho lá em casa para toda a gente. A minha sogra é o único neto que tem, porque a Catarina é filha única. E a minha mãe é o quinto neto, mas é o que está mais próximo dela, porque os outros estão longe, estão em Castelo Branco. Então, aquele foi o neto que ela teve mais convívio, tem acompanhado o crescimento, isso tudo. Então, ele é muito mimado por nós. E agora nós ficamos a pensar, quando for o próximo, como é que vamos amar da mesma forma e dar tudo da mesma forma para o Henrique, né? Mas a partir de janeiro nós percebemos como é que vai ser, porque ele nasce em janeiro. É janeiro já que ele vai nascer, Henrique. Já está barrigudo, assim. Então, assim, vamos ver. Mas eu entendi muito bem esse contexto de como Deus nos ama ao observar o meu filho e pensar assim: este pestinha faz tanta coisa que me deixa chateado, mas mesmo assim eu não consigo deixar de o amar, né? O Gustavo é muito agitado e ele é impressionante porque assim, ele várias deve ser. Várias vezes ele nos desobedece, mas todas as vezes que ele nos desobedece, ele cai, bate com a cabeça, faz alguma coisa e sempre termina em choro. Eu sempre estou a falar com ele, estás a ver? Não podes desobedecer, porque a desobediência sempre acaba mal para ti. Mas eu digo isso com dor no coração, né? Tipo, pensar assim: oh, meu filho bateu a cabeça, meu Deus do céu. Não queria brigar com ele naquele momento, só queria abraçar e sentar aqui, não sei o quê. Mas eu sei que aquele é um momento de trazer a exortação também, né? E eu consigo entender Deus dessa forma, Deus a aproveitar os momentos para nos chamar a atenção porque nos ama, né? Deus a aproveitar os momentos que nós estamos a passar para nos trazer algo assim, para desperta, acorda, estás a ver isso está a acontecer à tua volta, é um aviso, acorda, né? Muda de vida. E eu realmente hoje eu entendo esse contexto de uma forma diferente. E aqui, Oséias, por estar a passar por uma situação assim, em que ele viu, tipo, eu estou a fazer neste momento quase o papel de Deus com esta mulher, né? Eu estou ali a fazer tudo por ela, para recuperar, e eu não vou deixar de amá-la por causa daquilo que ela está a fazer, coisa rara, né? Porque adultério até é das poucas razões bíblicas para o divórcio, né? Então, e mesmo assim, ele manteve sempre ali com a esposa e foi lá e resgatou, porque havia um propósito para isso, né? Deus tinha um propósito para todo esse contexto, mas ele amava de verdade aquela mulher, porque senão ele não tinha cedido da forma como cedeu para ir atrás dela, ainda mais para aquele tempo, que eles eram todos polígamos, né? Então, muita gente polígama naquela altura, então tinham várias mulheres, e se uma não desse certo era outra, ou tinham várias.
Exatamente. Bom, e agora? Que página é esta? Eu tenho que tomar nota dos números das páginas, porque é sempre esta crise. Todos os anos eu digo a mesma coisa, mas depois esqueço. Onde tem o ponto número 3, Deus promete restaurar Israel. E... Ah, não, não, não. É mais para frente, hein? Mais para frente ainda. É ponto D, depois é o 3. Diz mesmo assim, Deus promete restaurar Israel. 14, 1, não. 73, página 73. Os pontos principais do arrependimento que Deus quer deles. Então, estes são os principais pontos do arrependimento que Deus esperava do povo judeu e que nós precisamos de entender e assimilar para nós também, ok? Cada vez que nós estivermos num momento de pecado, de iniquidade, para nós podermos nos reconciliar com Deus e nos arrependermos de verdade, nós precisamos de olhar para estes pontos, ok? Vamos lá. Ponto número 1, voltar para Deus. Nós, na nossa vida, temos caminhos, nós seguimos caminhos, certo? Nós optamos por direções na nossa vida e por caminhos. Conversão, no real sentido da sua palavra, é mudança de caminho. Ou seja, eu estou a ir numa. Vou tentar fazer isto à frente da câmera, ver se dá para perceber no Zoom também. Eu estou a ir numa direção, mas aí eu chego a um ponto em que eu entendo esta direção está contra a vontade de Deus, então eu volto o meu caminho para a direção oposta ou para a direção de Deus, né? Então isto é o voltar para Deus. É quando nós entendemos ali, ok, eu não estou aí no caminho certo, eu preciso me voltar para Deus, preciso voltar ao caminho certo, ao momento em que eu caí para poder me voltar atrás. Ou seja, é uma decisão de voltar, porque há pessoas que dizem, eu arrependo, mas não querem voltar. Então isso não é um arrependimento verdadeiro, é um remorso. Então esta atitude de voltar para Deus, voltar é aquela primeira atitude do filho pródigo, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele ainda tem um processo longo pela frente depois dessa decisão de voltar, mas é a primeira decisão que eu preciso tomar, eu vou voltar. Ponto número 2, reconhecer o próprio pecado. Nós precisamos de reconhecer o nosso erro. E o mal é quando nós nos deixamos dominar pelo orgulho e nós achamos que estamos certos e que não precisamos de reconhecer pecado nenhum. Mas nós precisamos de reconhecer o nosso próprio pecado. Não tem a ver com os outros, tem a ver connosco. A nossa vida com Deus é uma vida individual. Eu sou casado com a Catarina, somos uma só carne, mas eu tenho as minhas escolhas, ela tem as dela. E eu vou responder pelas minhas escolhas diante de Deus e ela vai responder pelas escolhas dela. O meu alvo é que nós dois possamos ir pelas mesmas escolhas e pelas mesmas direções. Mas eu não consigo sondar o coração dela para saber o que se passa lá dentro. Eu não consigo saber se ela está 100% com Deus, ter uma vida a 100% com Deus. Eu consigo ver pelos frutos, mas há falhas lá pelo meio, com certeza. Há coisas que nós, mesmo sendo um casal muito unido, não partilhamos tudo um com o outro, né? Nós conversamos muito sobre praticamente tudo, mas há coisas que nós não conversamos um com o outro porque são coisas individuais entre nós e Deus, né? E só Deus é que sabe, só Deus é que conhece essa parte. Só que muitas das vezes nós queremos culpar as outras pessoas pelas nossas escolhas, quando a nossa escolha é a nossa escolha, o próprio nome o diz, né? É a nossa escolha.
Foi aquilo que nós decidimos fazer. Quantas e quantas pessoas eu não vejo que estavam aí num rumo muito certo, mas em um certo período da vida delas decidiram fazer uma má escolha e afastou-as completamente do rumo que elas estavam a tomar, que era o correto. Então, isso não foi ninguém que as obrigou a fazer, foi uma opção delas. Elas decidiram assim, elas decidiram seguir um rumo diferente. Então, precisas de reconhecer que foi o teu próprio pecado que te levou àquele caminho errado. Ponto número 3. Falar palavras de arrependimento. Confessar o nosso pecado é algo muito, muito, muito importante. Confessar para Deus os nossos pecados. Confessar mesmo diretamente com as tuas próprias palavras. Deus, eu fiz mesmo isto errado, eu estou arrependido. Mas existe um poder muito forte em confessarmos os nossos pecados a outra pessoa. A palavra do Senhor nos ensina que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra será desligado no céu, né? Então, quando nós ligamos ou desligamos junto com outra pessoa aqui algo na terra, nós estamos a ter um peso muito mais forte. Nós partilhamos algo com outra pessoa e essa pessoa vai nos ajudar em oração para aquele assunto. Então, estamos a ligar ou a desligar algo aqui na terra. Quando é um pecado, quando nós confessamos um pecado, quando nós confessamos uma bênção, uma vitória, é bom, olha, aconteceu isto de bênção na minha vida, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Vocês estão a ligar algo na terra, né? Mas quando é um pecado que precisa de ser cancelado, precisa de ser arrependido na nossa vida, se nós confessarmos esse pecado a outra pessoa, essa pessoa vai nos ajudar em oração a desligar esse pecado aqui na nossa vida, na terra. Então é um confessar muito mais forte ainda do que quando nós simplesmente confessamos a Deus e mantemos em oculto diante dos homens. Quando sempre nós partilhamos algo, nós tornamos vulneráveis assim aos olhos de outra pessoa, mas ao mesmo tempo essa pessoa vai nos ajudar na nossa caminhada e vai ser bênção para a nossa vida. Então, há muitas pessoas que não conseguem vencer e romper porque os seus pecados estão ocultos. Porque vão continuar ocultos e ela no oculto sempre vai acabar a voltar para o mesmo pecado. Enquanto que se ela souber que há outra pessoa que está por dentro e que está a acompanhá-la em oração, ela vai se sentir muito mais constrangida, porque ela vai olhar para outra pessoa e vai pensar, esta pessoa já sabe, e eu continuo a fazer a mesma coisa. Ou se for uma pessoa que seja mesmo de confiança e que é um discipulador, por exemplo, ou uma discipuladora, tu confessas esse pecado a essa pessoa e essa pessoa ouviu, com certeza ela vai te perguntar, então como é que está aquela área da tua vida? E tu vais ficar mais constrangido ainda em dizer, eu caí outra vez, eu errei outra vez. Então até nesse ponto, o confessar os pecados a outra pessoa torna-se libertador. Mas o principal é mesmo essa questão de juntos poderem orar e desligarem esse pecado aqui na terra, na nossa vida. Mas é muito importante nós confessarmos o nosso arrependimento, falarmos palavras de arrependimento. E óbvio que nós podemos e devemos fazê-lo a Deus, em primeiro lugar. É óbvio que é Ele. A primeira confissão é sempre a Deus. Eu errei, eu fiz o que era mau, eu estou arrependido, eu não quero voltar a fazer isto. Essa é a nossa primeira confissão. Mas se nós conseguimos avançar um nível mais ainda e confessar o nosso pecado a outra pessoa que seja maduro, ok? Não é sair a confessar os nossos pecados para uma pessoa qualquer, ok, por favor? Sejam sensatos, né? Tipo, não é só, vou confessar àquela pessoa que é pior ainda do que eu, que é para eu sentir é um descargo de consciência, né? Falei com alguém. Aí a pessoa, tipo, tem uma vida pior ainda do que a tua e vai, em vez de dar vamos orar e vamos desligar esse pecado da tua vida, ainda vai-te contar não sei quantas que ele fez e que aprontou e que foi pior ainda do que aquilo que tu fizeste e tu ainda te vais sentir o bonzinho da história. Não é esse o intuito. O intuito é tu
partilhares e confessares uma pessoa que seja madura na fé e que te vá ajudar a ultrapassar aquela situação, né? E aqui fala sobre nós falarmos, sobre confessarmos as palavras de arrependimento. Depois, ponto número 4, pedir perdão. Nós confessamos que erramos e nós pedimos perdão. Há pessoas que, eu não sei se vocês já tiveram alguém assim que chegou perto de vocês e que ela fez alguma coisa de errado para vocês e vocês sabem que aquela pessoa fez algo errado e a pessoa só chega ao pé de vocês e diz assim: Ok, pronto, eu admito, eu errei, não sei o que e tal. E fica por aí. Admitiu, né? Mas não pediu desculpa, não pediu perdão. Não houve um selo de perdão ali naquele relacionamento, né? A pessoa não pediu perdão, não mostrou frutos de arrependimento verdadeiros, porque o perdão dá-se quando existe um pedido de perdão e quando os dois se reconciliam, né? De certa forma. Ou pelo menos quem tem a culpa pede o perdão pelo seu ato. E muitas das vezes há pessoas que tentam fazer isso até com Deus, né? Sim, Deus, eu sei, eu errei, pronto, errei. Toda a gente erra. Ou seja, já confessaste o teu pecado, né? Sim, tudo bem, eu roubei não sei quem lá no meu trabalho, roubei meu patrão, levei folhas e clipes para casa, eu sei, Deus. Mas aí nós não vamos pedir perdão por ter levado as folhas e clipes para casa ao nosso patrão, né? Então isso não é um arrependimento genuíno, é só um remorso. Aí, agora eu dei o exemplo dos clipes e das folhas e algumas pessoas vão pensar assim, mas isso é roubar? É. Não pediste ao teu patrão, levaste sem pedir, é roubar. Então é um pecado como qualquer outro pecado. Mais. 5. Oferecer serviço e sacrifício ao Senhor. Nós sabemos que hoje em dia nós já não oferecemos sacrifícios animais, não é? Como eles faziam naquela altura, ou ofertas de manjar, como eles faziam também com as refeições já prontas, que ofereciam no altar, mas nós oferecemos sacrifícios de louvor a Deus e de exaltação. Então nós, sim, sacrifício de louvor é quando tu louvas a Deus mesmo quando tu não tens vontade, por exemplo. É quando tu passas tempo com Deus. Porque assim, na verdade, nós, seres humanos, no nosso dia a dia, nós não vamos ter vontade sempre. E às vezes nós não vamos priorizar. Né? O sacrifício de louvor é quando tu priorizas aquele momento de louvor diante de Deus. Não estás a sacrificar o teu tempo, mas vai valer a pena para aquilo que estás a fazer. Mas nós precisamos e devemos exaltar o Senhor, exaltá-lo. Depois nós pedimos perdão, nós agradecemos a Deus, nós exaltamos por Ele ser um Deus perdoador, por Ele ser um Deus cheio de graça, por Ele nos amar mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos. Depois tem um ponto muito importante, ponto número 6, abandonar outras soluções. Porque foram essas outras soluções que nos levaram a errar, né? O que é este abandonar outras soluções? Abandonar a aliança que eles tinham com os outros povos que os levou a pecar e a aceitarem os ídolos dos outros povos. Porque ao fazerem alianças com outros povos, eles aceitaram que os deuses desses outros povos entrassem no meio do povo e viessem influenciar o povo. Então, na verdade, isto é para nós o mesmo que nós temos um problema com álcool na nossa vida. Nós éramos alcoólatras. E nós hoje arrependemos, nós queremos nos voltar para Deus, nós queremos servir a Deus e nós não queremos mais que o álcool nos domine. Mas nós continuamos a frequentar os mesmos lugares que nós frequentávamos onde nós bebíamos. Então a tentação vai ser muito forte. Eu já não quero mais viver uma vida de borgas e de sair à noite com os amigos, mas eu continuo a estar todos os dias com aqueles mesmos amigos que me levavam para essa vida. Então, isso é
uma solução que nós precisamos de abandonar, né? Há momentos em que nós precisamos de cortar, certo? Até mesmo de certo tipo de amizades na nossa vida. Eu já cheguei a cortar a minha própria irmã, porque eu sabia que ela estava a ser uma má influência para a minha vida. Eu, depois de já estar na MCI, uns anos, uns 3 ou 4 anos depois de eu já ter entrado para a MCI, era bem mais novo, né? E decidi dar uma de vida louca. E então eu afastei-me pela primeira vez. Eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram pastores quando eu nasci, né? Eu sempre cresci dentro da igreja, mas sempre cresci com uma dúvida se eu realmente estava na igreja, porque os meus pais me levavam e eu acabei por me habituar a isso, ou se eu estava na igreja mesmo porque eu gostava de estar na igreja. E então houve um momento em que eu decidi assim, eu falei com Deus, eu disse sim, eu quero experimentar o mundo, se eu não gostar eu volto, se eu gostar eu fico por lá. Então basicamente foi essa a minha conversa com Deus, eu fui bem claro e sincero e honesto com Deus e falei sobre isso nesses moldes assim, eu quero ir lá e quero experimentar. E eu saí, durante um bom tempo eu tive um pé na igreja, um pé no mundo, mas depois houve uma altura em que eu estava com os dois pés já no mundo, né? Mas as pessoas ainda eram iludidas que eu estava bem na igreja, não é mesmo? Que eu estava a viver uma vida mesmo de crente, vida dupla. E eu lembro-me que uma das pessoas que mais saía comigo era a minha irmã, que também estava afastada naquela altura. Então, eu e a minha irmã saímos muito para discotecas à noite, os dois juntos, com outros amigos nossos. Mas estávamos sempre os dois juntos. E todas as vezes a minha irmã era uma influência para ela, é mais velha, mais 12 anos do que eu. Mas sempre foi bem jovem, bem animada e tal. E nós íamos juntos para essa vida, né? Então houve momentos em que eu tive que cortar até o meu convívio muito próximo da minha irmã, porque ela não estava a ser uma boa influência. Hoje já estamos, ok, ela já voltou para a igreja, também voltei, simplesmente, já passaram muitos anos depois disso. Então, assim, foi bênção, ela serve a Deus num outro ministério, mas também é uma igreja abençoada, e eu estou como pastor, então a nossa vida sofreu uma mudança radical. Mas houve aquele período em que eu precisei de cortar relacionamento com ela. E precisei de cortar relacionamento até com pessoas daqui da igreja, que não estavam a ser boas influências para mim, que na altura, quando eu me afastei dos caminhos de Deus, elas foram atrás, mas depois eram já elas no final dos tempos que queriam me puxar para ficar no mundo e para não voltar para a igreja. E eu disse que não, vou voltar e vocês não têm nada a ver com isso. Da mesma forma como eu saí convicto, eu vou voltar convicto. E alguns deles voltaram, uma delas é a Catarina, que a amizade era tão forte que na mesma altura que eu me afastei da igreja, ela se afastou também e andou a viver a mesma vida que eu. E depois eu voltei e algum tempo depois ela voltou também. Mas houve outros que não voltaram. Ficaram completamente perdidos e estão até hoje perdidos no mundo e nunca mais quiseram voltar para a igreja. Então, mas eu precisei de cortar. Era quinta, sexta, sábado e domingo, eu passava todas as noites desses 4 dias em discotecas. Eu ia muito para discotecas africanas o tempo todo, porque eu sempre tive um pé em África desde pequenino. Então, tipo, eu ia muito ouvir música africana a noite toda, dançar a noite toda, música africana. Então, houve coisas que eu precisei de cortar e a música africana foi uma delas. Tive que parar de ouvir durante um bom tempo, porque aquilo, cada vez que eu ouvia, o meu corpo balançava e a minha vontade balançava também. Então eu precisei de parar de ouvir. Então cada um de nós tem as suas influências, né? E cada um de nós tem que identificar qual é o seu calcanhar daquilo, né? O seu ponto fraco, aquilo que faz a pessoa errar e pecar e se afastar dessas coisas. Eu já discipulei e continuo a discipular muitos jovenzinhos novos, né? E os jovens muitas das vezes vêm desabafar comigo, que estão com problemas graves com masturbação, por exemplo, com a área sexual. E eu sempre falo com eles, olha, tu precisas de identificar o que é que te leva às vias de facto, né? Tipo,
Se é tu teres o teu computador fechado no teu quarto, tira o computador do quarto, leva o computador para outro lado qualquer que as outras pessoas vejam, né? Se o teu problema com isso é tu teres acesso a algum tipo de conteúdo, bloqueia esse conteúdo. Se o que te leva a pecar é o teu Instagram, por exemplo, esquece o Instagram. Faz um jejum de Instagram durante algum tempo. Então, assim, a pessoa precisa de identificar o que é que está a fazê-la pecar, o que é que está a levá-la ao pecado, para que ela possa abandonar isso, né? E isto é um dos passos mais importantes no processo de arrependimento, para a pessoa não voltar, ok? E ponto número 7, confiar exclusivamente em Deus. Só Ele é que pode restaurar por completo a nossa vida. Só Ele é que pode cuidar por completo da nossa vida. É Ele que mostra misericórdia ao órfão, como dizem no vosso manual. É Ele que vai nos reconciliar e nos abençoar. Ok? Dúvidas? Eu falei, ninguém tem dúvida. Fernanda disse, está tudo bem explicado. Se quiser lhe dar uma prova agora, ela faz. Não sei em relação aos outros. Querem prova também para já, para fazer. Está tudo? Querem fazer alguma pergunta? Tenho problemas. Nenhuma pergunta é... como é que se diz? Nenhuma pergunta é inválida ou nenhuma pergunta é estúpida. Sério, né? Que a gente está no celular, bem foco. É um vídeo que eu fiz, digamos, para o divórcio. Aonde tem, basicamente, digamos, essa listagem. Porque a gente tem, por exemplo, o caso do Brasil, daquela uma família, a gente vê agora que a política tudo está envolvendo muitas vezes, todos, alguns fatores, coisas, pagam preço, então alguns pastores que não devem ter, e você paga o preço ao custo da conversão daquele marido, outros dizem, não, minha filha precisa ter quatro, sete, situações. E eu sempre digo, quando penso polêmicas assim, até quando a gente da parte da situação familiar, né? Quando de alguém próximo para aconselhar, e às vezes é uma situação tão delicada quanto uma mistério, quanto a uma coisa, isso eu estava pensando, porque eu estava fazendo mesmo um reflexo na ideia que estava aqui, então a gente está fazendo tudo, todos. Por exemplo, não sei se estão passando por isso aqui, acredito que essa é uma proposta especial com a gente também. A gente vai falando com situação dessa, participou de alguém, para mostrar sucesso. Uau, tem que deixar aqui em casa para acontecer. Aí você fala, vamos ficou Casos de família. Casos de família. Bom, então, para quem está aqui online, que se calhar não ouviu a pergunta, a Fernanda está a perguntar, surgiu a dúvida no coração dela ao ler o livro de Oséias em relação à questão do divórcio. O que é que pode ou não pode ser autorizado pela palavra de Deus a gerar um divórcio, né? Bom, eu não posso, neste assunto, generalizar, nem eu, nem ninguém, né? Não tem como nós definirmos uma razão de divórcio plausível para toda a gente igual. Porque uma coisa é uma pessoa que traiu uma vez, uma coisa é uma pessoa que vive constantemente a trair e a mulher já perdoa ok? Mas assim, biblicamente, as coisas que podem originar um divórcio
Ah, segundo a lei, ok, que foi entregue a Moisés, é quando a mulher é pega em adultério ou o homem é pega em adultério, quando existem casos de violência, ok? Agora, não há nenhum caso que seja impossível para Deus. Né? E o que sempre nós devemos aconselhar é a pessoa fazer o máximo de esforço que consiga, ok? Eu, agora, há 4 meses atrás, eu e minha esposa, tivemos um caso de um casal da nossa igreja, que é óbvio, não vou falar nomes, né? Mas que o marido estava a traí-la na internet com outra pessoa no Brasil. Eles estavam os dois aqui, mas o marido traía pela internet. Ela tinha prints das conversas deles, ah, tinha as fotos que ela mandava para ele, sem roupa, um monte de coisa assim. Nunca houve um contacto físico entre os dois, porque eles conheceram-se num jogo na internet e começaram a ter esse tipo de relacionamento assim. Mas ela estava assim, arrasada, né? Não foi a primeira vez que o marido a traiu, ainda por cima. O marido já tinha traído noutras andanças, mas depois deles fazerem um impacto juntos, o marido teve-se mantido assim sempre bem, né? Ah, e ela estava a passar uma fase feliz no casamento, não era perfeito o casamento deles, mas e ele começou a ficar muito frio e ela começou a sentir essa frieza, isso tudo, e começou a ficar mais atenta aos sinais, aos pormenores, até que ela descobriu mesmo. Uma vez ele foi-se embora de casa, esqueceu-se do computador, não desligou como deve ser, ficou ligado com uma conversa dele com o outro e tal. Então, pronto, ela percebeu isso. E ela perguntou-nos o que é que deveria fazer. E nós perguntámos: tu amas de verdade o teu marido e queres recuperar o teu casamento? Ela disse: quero. Então vamos orar. Se tu amas e se tu queres recuperar, vamos orar, vamos pagar um preço aqui. Mas eu, como pastor, por exemplo, nunca poderia aconselhar logo pede já o divórcio e vai embora. Tipo, bota as malas dele para fora de casa e manda-o ir passear. Tipo, eu se calhar teria vontade de dizer isso, ou de chegar ao pé dele, dar-lhe 2 socos na cara e dizer acorda, moleque, né? Tipo, mas eu não posso fazer isso. Porquê? Porque é a vida dos outros, entendes? Não é a minha. Eu não vou assumir uma resposta pelas outras pessoas. Então, o meu propósito como pastor ou como conselheiro é sempre tentar a reconciliação. Sempre. Sempre acreditar que é possível. Isso quer dizer Eu já vi várias pessoas que eram violentas e que deixaram de ser, por ter um encontro genuíno com Cristo. Entendes? Então eu sempre preciso acreditar que Deus pode restaurar famílias, pode restaurar relacionamentos, que Deus pode mudar comportamentos de pessoas. Agora, é óbvio que existem outras coisas que a própria lei ajuda a mulher a se defender, né? Então, se o marido a espanca em casa, vai-te queixar à polícia. Não vou dizer, fica aí a levar porrada e fica calada. Pelo amor de Deus, né? É preciso, aí já é demasiado, né? Então, apresenta as tuas queixas nos órgãos necessários, mesmo que isso abale um pouco mais, mas às vezes ele precisa desse abanão para acordar para a vida, né? Exatamente. Então, mas continua a acreditar que Deus pode restaurar a vida dele e que vocês podem até voltar a ter um casamento bom. É sempre a minha esperança, é sempre aquilo que eu tento passar para a pessoa. Mas se a pessoa me disser, olha, não dá mais, não consigo, não consigo mais levar para a frente, eu não posso obrigar a pessoa a continuar casada, né? É óbvio que divórcio traz consequências graves, tanto para a vida daquele que foi o causador do divórcio, que nunca é sempre culpa só de um, sempre tem alguns pontos no outro também. Nunca é só de uma pessoa a culpa, há sempre alguma coisinha ali que tem a ver com a vítima também da situação. Mas, na maior parte da percentagem de culpa é do agressor ou do traidor, isso tudo, óbvio que sim.
Mas eu sempre acredito que Deus pode restaurar, porque eu já vi muitas restaurações de casamentos. Já presenciei, já vi. E esse casal hoje estão muito bem. Eles estão super bem. Eu até tive eu voltei muito emocionado das Filipinas, ok? Eu nunca chorava por nada na minha vida, sabem? Tipo, era uma. Eu não deitava. A minha esposa deve-me ter visto por aí umas 2 ou 3 vezes chorar desde que nós casámos. Ela até briga comigo que eu não chorei no casamento, mas é mentira que eu chorei. Ela que não viu. Eu não tenho a culpa. Nós casámos assim numa quinta que tinha uns espelhos grandes assim do lado e eu via a sair do carro e comecei a chorar. Mas quando ela chegou ao final do corredor eu já tinha acabado de chorar. Então ela não viu. Ela não viu, mas pronto, mas eu vi a bonita ali, lindona, a aparecer a sair do carro assim vestida, deu aquela emoção, lágrima no olho, depois limpei e ela chegou. Então ela não viu, mas eu chorei, pronto. Mas é muito raro, era raro alguém me ver chorar. Mas agora, desde que eu voltei lá das Filipinas, eu estou uma manteiguinha morta, né? Derretido ali, não sei porquê. E eu vi o casal, nós estávamos num evento de crianças da nossa igreja e a filha deles foi ao evento e levou os pais, né? Era um evento com as famílias todas e eles estavam mesmo ao meu lado no momento da oração. E estavam os três sentados no chão, de mãos dadas a orar. E aquilo comoveu-me muito, porque eu vi o resultado da restauração de uma família ali. Será que ele vai se manter sempre? Deus queira que sim, né? Mas pode acontecer dele errar novamente e ela já ter perdoado o suficiente e já ter chegado ao limite dela. Mas eu acho que a pessoa deve lutar até ao fim dos seus limites e das suas forças. E há muitos casos de restauração. Agora, isso depende também, isso depende de muitos fatores. Por isso é que eu digo que não dá para fazer tipo chapa 5. É assim e pronto. Todos os casais vão ter que ser assim. Porque depende do temperamento do homem e da mulher. Depende muito. Por exemplo, se eu traísse a minha esposa, era quase irreversível. Ela, se não me matasse, ela. Catarina, ela é colérica, então, tipo, ela iria, assim, arquitetar a vingança dela completa, né? Eu sou fleumático, eu sou a paz, calmo, tranquilo, de boa. Se acontecesse o contrário, se fosse ela a trair-me, eu ia ficar muito triste, muito magoado, muito chateado, mas mais facilmente eu perdoaria do que ela. É. Então, isso muitas das vezes depende muito do temperamento da pessoa. Se for para a pessoa perdoar, mas infernizar a vida do homem o resto da vida, às vezes mais vale não continuar. Porque ou perdoas mesmo, ou tens a atitude mesmo de perdoar de verdade e colocar aquele assunto de parte, não esquece que ninguém tem amnésia, ok? Mas perdoar no sentido de vamos restabelecer e vamos seguir. E não ficar constantemente a relembrar aquilo e a voltar atrás na história e a pisar a ferida da pessoa. Mas isso depende muito do temperamento, lá está. Por isso, há muitos fatores a influenciar essa decisão. Ok? Basicamente, algumas coisas defendendo. Vamos dizer, falando sempre da questão de anda, algumas defendem que esse ficar para porque não é decidido, outras defendem em certas situações, quando a pessoa não sendo chata de pinta, mas em certas situações que são recorrentes, ou que está falando da morte, violência, né? Então, nele, como já tem situação da vida, a gente tem que ficar com as experiências com ele, né? Basicamente, mais fácil o princípio bíblico. Porque a Bíblia também está com uma responde, não vive, né? De você é liberado. Ele respondiu, violência e traição. Agora, quando vem agora, quando vem a casa, não tem mais como de falar, pode ser do lado. O casamento é um
Pela lei, o casamento pode ser anulado nos primeiros 15 dias. Depois disso já não. E olha que eu vou-vos dizer uma coisa. Eu fui mais instruído sobre o divórcio no meu casamento civil do que no meu casamento religioso. Porque a mulher lá do conservatório deu-nos um chá sobre o divórcio no dia do nosso casamento. Ela perguntou: vocês têm certeza que o que estão a fazer? Olha, que o divórcio é muito mais caro, um casamento é 120 euros, o divórcio é de 600. E ela começou a falar sobre os direitos, sobre os deveres, sobre tudo e mais alguma coisa. Ela fez uma pregação completa, só faltou os versículos bíblicos, porque ela deu-nos um chá sobre casamento e sobre divórcio. Nós tipo olhámos um para o outro. Sim, nós queremos casar mesmo, mas tipo, dentro da igreja tem que haver um chá também para a pessoa. As pessoas precisam de entender que o divórcio, mesmo que seja com motivos, ele sempre gera. Gostava muito de tempo, tu divorciaste aqui na igreja, pronto, para essa razão, eu adultério, e depois pode casar outra vez na nossa igreja. E na nossa igreja já houve vários casos de pessoas divorciadas que se casaram novamente. Sim. Temos até pastores nesse caso. No meu caso, o pastor Sérgio e a pastora Bela são os dois divorciados e os dois casados. Na nossa igreja, mas também foi em contextos diferentes. Né? Mas no caso da pastora Bela foi por traição e maus tratos do marido, dois maridos, que ela se divorciou. Mas assim, né? Casos e casos. Nós temos muitos casos também de casamentos restaurados. E existem, inclusive, casos que eu conheço de pessoas que se divorciaram e voltaram a se casar novamente. O mesmo, a mesma pessoa. A mesma pessoa. Inclusive, é um pastor extremamente famoso que esteve aqui na MCI Sintra na sexta-feira passada, o pastor Benigno. Ele divorciou-se da esposa e casou-se 3 anos novamente com ela, 3 anos depois. Sério. Não foi ela que pediu divórcio. Então, eu sempre acredito que pode haver restauração, ok? Mas eu estou a falar assim, de uma forma genérica, mas eu preciso analisar caso a caso. Se a pessoa está a viver debaixo de constante violência, a sofrer muito, eu não tenho coragem de dizer, deixa de manter a levar porrada o resto da vida. Tipo, eu tenho que ensinar a pessoa a recorrer às instâncias que ela tem direito, né? Faz queixa, apresenta à Segurança Social, à polícia, a quem for necessário, a tua queixa por causa da violência doméstica e depois logo se vê qual é a reação. Mas até em casos de violência, Deus pode restaurar a pessoa, né? Vocês estiveram aqui quando esteve aqui a Trina Titus, agora há pouco tempo, teve a filha da Debbie Titus, no culto de domingo. Sim, sim, não, não, não. Mas essa não foi da nossa igreja mesmo, foi outro ministério que organizou. Não, mas ela depois pregou aqui no domingo. Ela tem um testemunho muito forte. Houve um dia que o marido dela do nada pediu divórcio e saiu de casa. Do nada, que nunca é do nada, né? Mas ele não justificou a 100% os motivos dele. Mas ele sentiu que havia um desgaste no casamento deles e tal, e que já não queria mais. E ela dizia, mas eu já fiz tudo, eu fiz tudo que eu fazia tudo o que eu precisava de fazer por ele, eu servia todos os dias. Sim, mas ela dizia que ela estava cheia de orgulho, achar que ela tinha mais razão do que ele, tinha mais, que era melhor do que ele, porque ela fazia tudo bem e ele não fazia nada bem porque pediu o divórcio, né? E ela é um testemunho porque ela conseguiu que o marido voltasse para casa. De certa forma, ele é que pediu para voltar. Mas ele, ao fim de um tempo, não sei se foram anos ou se foram meses, ele pediu para voltar para casa e ela aceitou. E Deus disse que ela precisava de o aceitar de volta. E ele voltou. E eles estão casados até hoje. E já têm netos. Não têm só filhos, têm netos também. Então, assim, Deus pode restaurar. Deus tem poder para restaurar.
Ah, mas não dá para generalizar. Cada caso é um caso. Por exemplo, a Tininha, ela é divorciada. E ela tentou de tudo para conseguir manter o casamento dela. E eu acompanhei isso de perto, o processo dela todo, conheço o ex-marido dela e tudo. E ela tentou, mas ele já estava no Brasil a viver com outra. Deixou-a cá sozinha com dívidas para pagar e outras coisas. Então, assim, ela tentou, e até há pouquíssimo tempo eu sei que ela nem sequer queria ter nenhum envolvimento com outra pessoa porque ela sentia que a vida emocional dela estava presa ainda ao marido, por causa da questão de Deus não aprovar o divórcio, né? Então, assim, foi uma postura dela durante anos e anos. Ela dizia: Eu não quero outra pessoa. Meu marido é aquele meu marido que se divorciou de mim, mas que vai ser o meu único marido. Agora, depende, mas ela não conseguiu resolver a situação. Por mais que ela quisesse manter o casamento, ele não queria, ele pediu divórcio, e se ela não desse o divórcio, ele pediu o divórcio litigioso. Então, tipo, o que é que a gente vai fazer num caso desses? Vai dizer, não, tens que fazer de tudo para ficar com esse homem. E o homem está lá no Brasil com outra mulher, e ela aqui sozinha a pagar as contas, né? Né? Tipo, não tem lógica, né? Então, ah, alguém falou alguma coisa? Carmina? Não. Ah, acho que houve um barulho qualquer, é a única que está com o microfone ligado, então achei que fosse a Carmina. Carmina, a Fernanda está a dizer que a Tininha disse que o teste não chegou. Tem mesmo que reenviar. Está sem som. Agora está sem som, Carmina. Tá, obrigada. De nada. Ok, mais dúvidas? Mais questões? Nós vamos falar mais sobre o tema do divórcio. Se calhar já não vamos falar tanto, porque já falámos muito na primeira aula, mas em Malaquias fala-se muito sobre o divórcio, é um dos temas do profeta, mas, que era a última aula, né? Mas se calhar vamos ficar aqui só para esta aula a falar sobre o divórcio, porque nós já nem vamos poder passar para o almoço, porque são só 15 minutos dela agora. Então, quê? Também não leram, já viste? Privilégio. Amós. Não. Amós, Joel e Miqueias. Na próxima semana. Miqueias é grande. Joel e Miqueias. Miqueias é grande. O manual é muito grande de Miqueias. É. Eu acho que o manual é tipo o de Oseias, mas ampliado, mais informado. Amós. Não, Oseias foi agora. Amós, Joel e Miqueias. Amós, Joel e Miqueias. Se nós ficarmos como nesta aula a falar só sobre um livro. Não, mas é porque eu fiz o contexto, tá? Foi isso. Então, eu vou tomar tentar. Eu cheguei a agradecer, né? Não tem graça, Deus só fica na também para ter porque eu pensava assim, Deus, está fazendo Mas tu és divorciada num primeiro casamento? e meio que era evitar, né? Eles não fazendo uma coisa que eu contava, né? Pelos meus pais não ficam também, mas eu não souber a história, mas eu já passou total, eu passava já, violência doméstica, quando eu digo assim, de defender os vezes não sabe, eu falo com a agressão, posso dizer, paga o preço. O Gustavo é filho do teu primeiro casamento? Eu pensava que era vosso, dos dois. Agora é dele também, né? Quanto tempo é que ele tinha quando tu casaste? 9? Ok. Em 5 anos de divorciados, eu não pensava na tal, tá só querido. Nem quero pensar.
ter possibilidade. Eu pensei, não faz nada que com a minha mãe. Eu casei, ela falou, não queria isso. Não, aí pode. Aí casar com diplomática para não sofrer esse problema. É para ser a paz. E fazer ela recebendo a combinação de puder tomar, cuidar, também se não reflete que o amor de Deus é um chato melhor. Mas os fleumáticos sofrem quando lidam com um temperamento quente, seja colérico ou seja sanguíneo. Todos os temperamentos quentes é uma sofrência para nós que somos fleumáticos. Eu tenho muito problema em lidar com gente quentes, quer dizer, agitados, porque colérico não é muito quente. Mas eu tenho muitos problemas em lidar com temperamentos quentes, por acaso. Assim, sanguíneos e melancólicos, para mim é muito difícil. Mas, segura na mão de Deus e vai, né? Só que eu sou fleumático, mas eu tenho uma tendência muito grande para colérico. Então, eu entendo muito bem. Eita, não queres um ponto a mais, certeza, queres um ponto a menos. Mas assim, eu consigo entender muito bem a minha esposa porque eu tenho um lado colérico muito forte. E ela é colérica melancólica, ela é mais colérica do que eu, mas ela é muito colérica. E então eu consigo entender, mas eu sei que os fleumáticos sofrem com quem tem assim temperamentos mais agitados. Nós somos da paz, estás a ver? És sanguíneo? Coitado. Ai, Jesus. Bom, vamos ficar por aqui hoje, ok? Ganharam 10 minutinhos aí de aula, mas na próxima semana vamos ter que voltar com tudo, senão nós vamos ficar no Amós a noite toda, se for como hoje, ok? Mas leiam então. Hoje foi discipulado, foi quase discipulado, o aconselhamento. Depois vocês vão para as aulas da especialização e dizem: eu já aprendi isto no CBT. Olha, Deus vos abençoe. Vou só orar agora para finalizar a aula e depois que Deus vos abençoe. Podem ir descansar. Vocês estão em casa. Quem está aqui, uma boa viagem para casa. Deus, obrigado, Senhor, por este tempo. Deus, obrigado por esta aula. Obrigado por este tempo de partilha que nós tivemos aqui. Obrigado pela tua palavra que é viva e é verdadeira e é eficaz nos nossos corações, Deus. Que nós possamos aprender com esta história de Oseias a sermos fiéis e a mantermos fiéis a ti, a não sermos como a esposa de Oseias, a não sermos como o povo judeu, que tanto falhou no relacionamento contigo e na forma como eles se prostituíram com outros deuses e com outros senhores nas vidas deles, mas que nós possamos servir a um Deus único e sermos fiéis a esse Deus e mantermos o nosso coração fiel a ti todos os dias da nossa vida. Deus, ajuda-nos, Senhor, a não sermos assim, Senhor, como Gomer, nós podemos aprender a sermos fiéis até ao fim, Deus. Tu possas nos dar uma semana muito abençoada e refrescar a matéria nas nossas mentes e deixar que cada aluno agora, quando for para as suas casas e ler os próximos livros, possa ter revelação da tua palavra e possa ser nutrido na tua palavra e que possa ser viva para os seus corações e se manter fresca nos seus corações enquanto eles viverem. Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa semana para todos. É sábado, toda a gente na conferência. Quem não fez inscrição para a conferência, faça o favor de fazer, ok? Yes. Tchau, Dudu. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Sim, eu. Deixa eu só parar.